No futuro, uma guerra assola a Europa e depois de muitas vidas serem perdidas no fronte de batalha, alguma coisa que parece ser a alma dos soldados caídos se recusa a descansar e procura vingança. Fala, cinéfilos, bem-vindos de volta ao Sintetizando Filmes. O filme de hoje se chama Espectro. Então, só senta aí, meu amigo, e assiste essa história. O filme começa com o Dr. Klein catando sucata velha em um ferro velho. Ele é engenheiro-chefe da DARPA, uma instalação de produção de armas, e atualmente está trabalhando em um projeto para o qual ele estava vasculhando o ferro velho, procurando tetrazina, que se tornou rara e cara nos dias de hoje. O protótipo de Klein dispara com sucesso um feixe que destrói um suporte na frente de veteranos militares. Eles pedem para Klein fazer um teste em alguma coisa viva, e Klein considera isso muito ofensivo e pergunta quem será o voluntário. Um médico sênior da instalação esclarece uma nova questão em particular. Ele diz a Klein que os óculos hiperespectral que ele criou para os soldados detectaram algumas forças em comum. Assim, ele diz que os militares precisam da ajuda de Klein. Desse modo, ele voa até a Moldávia, na Europa, com as forças dos Estados Unidos. Klein é recebido pelo general Ronald, que leva ele direto aos monitores para mostrar a ele uma filmagem que os óculos espectrais capturaram. Ronald hesita em mostrar as filmagens antes de Klein reafirmar o seu compromisso de segredo. Feito isso, ele fica em choque ao ver espectros brilhosos sendo capturados pelas câmeras e não sabe dar uma resposta conclusiva do que seja isso. Depois disso, o general leva ele para conhecer uma agente da CIA chamada Fran. Outra vez, ela exige uma assinatura de Klein, reafirmando seu compromisso de sigilo. Ronald e Fran levam ele a outra sala e mostram uma imagem mais detalhada do estranho espectro, finalizando um soldado altamente treinado, como se ele fosse nada. Os relatórios da autópsia revelam que os órgãos internos dele foram congelados e a parte externa do corpo totalmente queimada. Fran afirma que existe uma lenda antiga ali na região, que os espíritos caídos dos homens na guerra permanecem no fronte de batalha para atormentar e eliminar os inimigos. Porém, ela fala que isso é uma grande besteira e que, na verdade, a teoria da agência é que os inimigos aperfeiçoaram a técnica militar da camuflagem. Klein não concorda, pois ele diz que a agência que ele trabalha é a mais avançada do mundo, e mesmo assim eles estão longe de tal tecnologia. Desse modo, é impossível haver uma tecnologia assim em um país de terceiro mundo. No entanto, Fran está convencida da teoria da agência. Depois disso, Klein diz que trouxe uma super câmera que usa as mesmas lentes dos óculos que registraram esses espectros. Ele diz que com ela podem obter uma imagem melhor das figuras sombrias e entender melhor a situação que estão lidando. Desse modo, com Ronald sem opção, ele permite que Klein se junte a uma equipe que fará uma operação de campo. Klein vai direto para a garagem militar, onde substitui uma arma gigante no veículo por sua câmera. Um grupo, vendo isso, cerca Klein e o trata ele com muita hostilidade por ele estar mexendo no blindado deles. Mas o Capitão Marco aparece e apresenta Klein à equipe e diz que ele é um brilhante cientista que já salvou o rabo de todos ali várias vezes com suas invenções. Depois disso, a equipe se reúne e o Capitão Marco começa a explicar a logística da missão. Ele diz que precisam entrar em uma área de guerra e salvar o esquadrão Utah de um cerco. Eles saíram para fazer um reconhecimento há alguns dias, próximo a um prédio abandonado, e nunca mais voltou. A equipe se prepara para a missão, enquanto Klein e Fran entram em um blindado, onde tem acesso a todas as câmeras do soldado. Eles chegam ao prédio e quando entram, imediatamente encontram um membro do esquadrão Utah caído. Eles andam mais pelo local e os óculos captam uma assinatura de calor debaixo de uma banheira. Os soldados rapidamente viram ela e descobrem que um soldado da equipe se escondeu ali. Eles interrogam ele e o soldado diz que toda a sua equipe foi finalizada em segundos e o resto do esquadrão está lá no andar de cima. Lá, todos também estavam caídos e um homem entra em uma sala e Klein diz para ele focar no fundo dela, pois os óculos haviam pegado alguma coisa ali. Mas o estranho espectro ataca o soldado e elimina ele num piscar de olhos. Depois disso, o espectro sai finalizando todo mundo, deixando a equipe em pânico, disparando para todos os lados. Klein dá ordem para que eles saiam de lá, mas Fran diz que não, pois eles não podem sair dali sem o traje da invisibilidade. Enquanto isso, os soldados continuam caindo um por um. Vendo que a situação estava insustentável, o Capitão Marco então dá ordem para eles saírem de lá e eles começam a evacuar o prédio. Enquanto saíam por uma janela, o espectro derruba um homem do prédio e depois sai de lá. Klein então sai do blindado
e assume a câmera e registra com mais resolução o estranho ser. Ele tem uma forma humana. Nesse momento, o Capitão Marco sai do comboio com um balaço e dispara no espectro, porém não tem nenhum efeito e o capitão acaba sendo finalizado também. A equipe então entra correndo nos blindados e saem em disparada dali, porém passam por um campo minado e acabam destruindo os seus dirigíveis. Eles saem do carro e Klein pega sua câmera, depois procuram um abrigo em uma fábrica abandonada para se reagrupar e pedir ajuda. Lá dentro eles encontram alguns membros remanescentes do Esquadrão Ultar. Depois eles tentam fazer contato pelo rádio e descobrem que ele foi danificado quando eles estavam fugindo. Eles então começam a pensar em um plano de emergência. Enquanto isso, Klein liga novamente a câmera para tentar ver os espectros do lado de fora do prédio. Eles observam que não eram apenas um, mas sim vários. Eles estranhamente não conseguiam passar por um estranho material escuro que estava em círculo em toda a fábrica. Um dos soldados diz que caiu naquele círculo quando estava correndo e depois de analisar os resquícios daquele material na luva do soldado, Klein percebe que era pó de ferro e de algum modo ele afetava os espectros, funcionando como uma espécie de kryptonita. Eles então começam a andar pela fábrica para encontrar alguma saída de emergência, quando eles encontram duas crianças abandonadas se escondendo ali. As crianças não falavam inglês, então Fran traduz o que elas estavam dizendo. Elas dizem que seu pai trabalhava ali na fábrica e que ele cercou todo o prédio com pó de ferro, pois de algum modo ele descobriu que isso poderia parar os espectros, porém o pai dela não estava mais vivo e agora elas estavam só. Depois disso, os soldados olham um mapa e procuram uma rota de fuga e Klein percebe que a fábrica estava cheia de pó de ferro e propõe aos soldados criar lançadores de pó para atrasar os espectros. Enquanto eles correm dali, eles fazem isso, adaptando o armamento para lançar o pó. Enquanto isso, eles descobrem um rádio ali na fábrica, porém, o seu alcance era muito grande e se enviasse uma mensagem poderia revelar a sua localização aos rebeldes. Porém, não tendo outra opção, eles fazem isso para pedir ajuda. Mais tarde, Klein tem uma ideia: inverter algumas polaridades da lente da câmera para, ao invés dela filmar, emitir uma luz pelas lentes que captam os espectros. E com essa luz ele poderia revelar a posição deles. Ele faz isso e depois contata a base, falando com o engenheiro local para ele fazer esse mesmo procedimento lá. No outro dia estava tudo muito calmo e ele resolve jogar o facho de luz para ver a movimentação dos espectros. E vemos que eles subiram em um prédio ao lado da fábrica e passaram os círculos de pó pelas linhas de energias. Gente, com certeza é uma estratégia muito mais fácil e óbvia do que apenas pular o círculo com pó de ferro. Eles começam a evacuar a fábrica, enquanto Klein abre o caminho revelando a localização dos espectros. Durante a fuga, os soldados lançam o pó de ferro e eles conseguem retardar os espectros, porém, eles eram muitos. A equipe corre até o local de encontro e se escondem em um ônibus abandonado, porém, o resgate demora a chegar e quando eles achavam que não ia dar tempo, eles chegam com uma lanterna espectro acoplada ao tanque de guerra. A equipe corre em direção aos aliados, enquanto eles atacam os fantasmas, porém eles eram muito fortes e estavam em maior número. Os espectros derrubam o tanque com muita facilidade, destruindo a lanterna e ficando invisíveis novamente. Depois eles começam a finalizar os soldados, eliminando até mesmo uma das crianças que tinha se desprendido do grupo. Quando tudo parecia perdido, chega um helicóptero e vemos que a força do vento consegue atingir os espectros, nos mostrando que eles eram de alguma forma tangíveis. Klein, aproveitando a força do vento, explode alguns frascos de pó de ferro para ajudar a segurar eles, enquanto os soldados que sobraram fogem. O helicóptero pousa em uma região aparentemente tranquila para deixar os soldados, enquanto volta para buscar os outros. Porém, a equipe anda apenas alguns metros e se vê cercada em um território rebelde. Depois de um breve momento de tensão, eles abaixam suas armas e deixam os soldados entrarem no QG, aliando força contra os fantasmas. Mais tarde, chega o general Ronald. Ele diz que os espectros atacaram a base letalmente e eles conseguiram fugir apenas com 3 helicópteros e alguns armamentos que eles conseguiram pegar. O grupo tem um breve desentendimento, pois não sabem o que fazer e como sair daquela zona de guerra, pois os helicópteros
estavam com pouco combustível. Nesse momento, Klein interrompe. Ele diz que talvez descobriu o que são essas coisas. Após ele ver que elas são tangíveis ao vento, ele percebeu que os espectros são, na verdade, uma espécie de arma fabricada por humanos e não nada sobrenatural. Ele concluiu que os espectros possam ser uma espécie de matéria em estado artificial feito pelo homem, condensados a nível molecular. Ele diz que o inimigo pode ter conseguido estabilizar uma fase incomum da matéria já prevista por Einstein, chamada condensado de Bose-Einstein. Segundo a física, esse tipo artificial de matéria pode atingir uma temperatura negativa próxima ao zero absoluto e por isso ela congela o ser humano ao toque, bem como os espectros podem atravessar objetos. Porém, Klein não consegue precisar porque essas criaturas têm uma forma humana, mas elas só podem ter sido produzidas por uma quantidade absurda de energia, e só um lugar ali perto tem isso, a usina de Mazarov. Assim, como as criaturas são energia pura, ele precisará construir algumas armas de descarga de plasma para combater os espectros. Corta para os soldados evacuando os materiais que eles trouxeram da base, e depois de alguns dias trabalhando, Klein consegue fazer algum armamento que possa ser eficaz contra os espectros. Eles analisam as plantas da usina de Mazarov e vão à guerra, equipados com um novo equipamento. Chegando lá, um helicóptero desce para fazer um reconhecimento e testar o material. Eles montam ele e depois de avistar um espectro, faz um disparo que atinge ele em cheio e o desintegra de maneira molecular. Depois disso, os demais homens descem e começam a lutar contra a ameaça invisível, enquanto Klein entra na usina para tentar achar o gerador que alimenta os espectros. Lá ele encontra várias cápsulas condensando os espectros e percebe pelo raio-x que eles não são feitos apenas pelo condensado de Bose-Einstein, mas também pela digitalização molecular de pessoas. Eles andam mais um pouco e percebe que aquele lugar era uma grande linha de montagem e que vários espectros estavam sendo criados. Klein e Fran olham no computador e encontram uma maneira de desligar todo o sistema e interromper a alimentação nuclear dos espectros, desligando eles. Klein então começa a desligar a fonte de alimentação. Enquanto isso, lá fora, os espectros se uniram em um grande megazord molecular e criaram um espectro gigantesco. Um soldado acopla várias armas em uma só e depois de carregar bastante energia, solta um balaço no megazord, causando um grande tremor que quebra as cápsulas que prendia os outros espectros dentro da usina. Por sorte, Klein consegue puxar a alavanca que dá energia a eles, e isso faz com que eles parem onde estão e depois começam a desaparecer aos poucos pela falta de alimentação nuclear. Depois disso, Fran ajuda Klein a se levantar e eles andam um pouco mais pelo complexo e descobrem que os espectros são feitos a partir de uma dolorida degeneração nuclear em seres humanos, onde eles desintegram aos poucos o corpo humano, enquanto copia nossa complexidade genética e imprime ela nos espectros. Klein diz que isso deve ser bastante dolorido e que eles têm que desligar as máquinas. Depois de desligar uma, Fran o segura e diz que talvez eles não deveriam fazer isso, pois era uma arma muito poderosa e ela deveria ser estudada. Mas Klein diz que não existem mãos certas para uma coisa como essa, e depois eles começam a desligar as cápsulas, dando fim ao sofrimento das pessoas que estavam ali. De volta à base, Klein se prepara para ir embora, enquanto vê um grupo de cientistas do exército indo até a usina colher amostras da tecnologia para tentar fabricar ela de novo. Ele se despede de Fran e da criança que eles resgataram e volta aos Estados Unidos com um estranho sentimento de que não ia dar bom a arrogância humana em estudar uma tecnologia dessa, mesmo sabendo o quão letal ela é. Fala, cinéfilos, gostou desse filme que eu trouxe aqui especialmente para você? Se sim, já dê uma moral aqui para aumentar nosso hype com sua inscrição e o seu like, porque eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar crescendo aqui. Vou deixar uma playlist bem aqui, ó, com mais filme de ficção científica para você assistir. Corre lá para dar mais uma olhadinha no meu trabalho. Até a próxima!